Bom dia! Bom dia para você que está aí dedicando seu tempo para fazer um bate-papo comigo, um pouquinho de uma aula com muita informação. Hoje eu vou abordar um tema que é a avaliação dentro da pediatria chinesa. Então, como vamos avaliar? A avaliação, ela é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai, então, determinar todo o tratamento. Então, vai ser uma aula aqui com como, mostrando como eu avalio os meus pacientes dentro da pediatria chinesa. A maioria dos acupunturistas, eles vão tratar o paciente, a criança, de acordo com um diagnóstico que já vem taxado aqui na medicina ocidental. Então vai tratar o resfriado, a sinusite, a otite. Então tratando, o sintoma, a patologia, e aí vai usar os pontos da pediatria, os pontos da acupuntura para fazer o tratamento. Não é que isso seja errado. A gente tem toda a contribuição aí da medicina chinesa, com já os diagnósticos pré-estabelecidos, mas fica um tratamento muito raso, fica um tratamento muito superficial. Porque a gente tem uma avaliação tão completa dentro da medicina chinesa, é um tesouro, é algo muito valioso, porque aí a gente vai avaliar o que tem esse paciente, qual zanfo está acometido, qual a verdadeira natureza dessa patologia. Então a gente tem essa ferramenta, é um legado que os chineses trazem pra gente. Então por que não usar? E não é difícil. Então vamos avaliar de acordo com a medicina chinesa, vamos usar esse tesouro que a gente tem para aí conseguir um tratamento mais efetivo, a partir daí descobrir qual a causa, onde está o problema, em qual desequilíbrio, qual zanfo está esse desequilíbrio, qual a natureza da doença, se a criança está com excesso de Qi, se a criança está com deficiência de Qi. E quando a gente passa a fazer essa avaliação, a gente entende muito melhor o nosso paciente. A gente tem um olhar muito melhor, muito mais integrativo. E aí, a partir dessa avaliação, selecionarmos os pontos de acordo com o que a gente encontrou e o tratamento fica muito eficaz. Então, esse é o objetivo, tá? É mostrar para você hoje, para você acupunturista que está aí me assistindo, a verdadeira importância dessa avaliação. Eu sei que às vezes, no dia a dia, na correria, a gente acaba pegando o diagnóstico e tratando pontualmente. O paciente vai responder? Vai, porque a gente vai usar os pontos focados para aquele determinado sintoma. Então, ele vai responder, mas vai ser raso. O que a gente precisa ir mais a fundo. A gente tem ferramentas para isso, para ir mais a fundo, para ver onde está o principal desequilíbrio aí que desencadeou todos esses sintomas. Então, aí essa avaliação é muito importante. Como vocês vão avaliar? Tá? Então, na maioria das vezes, tem aquela criança que chegou, a gente já vai observar essa criança a partir do momento que ela entra na sala de vocês. A gente já começa a definir aí se essa criança está mais yin, se essa criança está mais yang, que são as duas energias, se ela está com excesso, se ela está com deficiência. Então, a partir do momento que ela entrou no consultório de vocês, a nossa avaliação já começa, o nosso olhar já começa. Observando, a gente vai falar um pouquinho, cada tópico, mas nós vamos inspecionar, a gente vai olhar a face dessa criança, a gente vai olhar os olhos dessa criança, boca, nariz, nós vamos avaliar toda ela e todo o comportamento dessa criança ali sentadinho na sua frente. Se for um bebê, à medida que a gente já está investigando, que quem vai trazendo todo o interrogatório aí será a mãe, então à medida que vocês for avaliar um bebê, a gente está interrogando a mãe e já estamos observando, para tentar já detectar se essa criança está com um excesso ou uma deficiência. Então, eu quero que vocês treinam o olhar de vocês.
o olhar de vocês já diante dessa criança que está à frente de vocês. E aí fazermos uma avaliação, pessoal, uma avaliação tesouro, uma avaliação que vocês vão arrebentar depois no tratamento de vocês. E eu afirmo para vocês, a maioria dos acupunturistas não faz isso. Vocês vão ver que a avaliação aqui na pediatria chinesa, ela é semelhante à avaliação dos adultos. Então a gente vai inspecionar, vai palpar, vai fazer pulso, língua dentro do desenvolvimento da criança, dentro do que a criança permitir, dentro do que nós conseguirmos, mas tem peculiaridades. Aqui na live eu vou trazer uma avaliação feita exclusivamente para crianças. Então eu quero que você anota aí, que vai fazer toda a diferença depois na avaliação de vocês e na posterior escolha aí dos pontinhos, tá? Então, vamos falar um pouquinho então, a primeira coisa que a gente avalia, né, que nós acupunturistas, que eu foco muito é a inspeção. Então, a hora que a criança adentra a minha sala, eu tenho que observar a vitalidade dessa criança. Então, eu vou observar como está a face, olhos, boca, lábios, nariz. Então, a gente vai já observar e já vamos, acupunturista, anotando tudo que a gente está observando. Então, essa é a primeira parte aí do nosso tratamento. E depois de a gente fazer essa avaliação aí de face, a gente vai avaliar aquilo que eu vou passar para vocês agora, que é a veia do dedo indicador, que é uma avaliação que substitui a pulsologia quando a gente trabalha com crianças assim, abaixo de 3 anos. Então vamos lá. Observando a face dessa criança. Bom, a face tem muito para nos dizer. Então a gente vai observar a coloração. Isso aí já vai dizer muita coisa para você, acupunturista. Se tem uma face que ela está mais avermelhada, observe a criança, olha para a criança, face no geral mais avermelhada. Isso indica para a gente a presença de calor. Então, é um fator patogênico que entrou no corpo dessa criança. A criança brigou, o seu ti vital aí brigou, mas teve o quê? Teve uma manifestação, teve uma resposta, que é esse excesso de calor. Então, crianças com a face avermelhada, a gente tem indica pra gente um excesso de calor. Ao passo que uma criança mais pálida, então entra no seu consultório, uma criança que tá branquinha, pálida, isso indica pra gente a presença de frio. Então, a gente tem uma síndrome, né, de frio ou de deficiência. Então, a gente já sabe que está o quê? Com predomínio de energia yin. Uma face mais amarelada. Face amarelada indica pra gente um distúrbio de baço pâncreas. Essa característica amarelada traz pra gente a presença de umidade. Muitas vezes, pessoal, distúrbios de acúmulo. A gente vive falando aqui nas nossas aulas, a gente vive falando de distúrbio de acúmulo. Falamos sempre de indigestão. O baço pâncreas da criança, ele está sendo sobrecarregado o tempo inteiro. O baço pâncreas da criança está sendo solicitado o tempo inteiro. Então, distúrbios de acúmulo é muito comum. Então, adentrou no seu consultório uma criança com a face mais amarelada, já pode pensar em baço pâncreas. Desequilíbrio de baço pâncreas, a gente tem a presença de umidade no corpo, então, indigestão. Então, grava isso, porque isso é uma chavinha aí para vocês. Agora, uma coloração mais escura. Então, a gente vai assim para um azul esverdeado ou esverdeado. Esses casos, pessoal, já são casos mais críticos de um fator patogênico bem aprofundado.
Geralmente, em consultório, a gente não chega a pegar essas crianças com essas faces esverdeadas, azul esverdeado. Isso aí a gente encontra mais em hospitais. Então, quem trabalha em hospital vai conseguir diagnosticar, nos casos mais críticos de doença presentes em criança, essa coloração mais escura. Você, acupunturista que trabalha em consultório, é mais difícil você encontrar essa coloração. Então, face, olhou para a criança, a gente já começa a notar se tá mais yin, se tá mais yang, se tá com mais excesso, deficiência, como está a parte digestiva, se tem umidade presente ou não. Então, é o primeiro tópico ali na avaliação de vocês. Aí vamos, depois de um geral, a gente vai começar a olhar cada partezinha do rosto dessa criança. Pessoal, e a avaliação, ela é assim, você bate os olhos e você já vai observando. Porque tem criança que ela não vai parar no consultório de vocês. Então não adianta fazer a criança parar, aí você olha, você toca, aí você fica na dúvida, aí você conflita. Não sei se tá vermelha, se tá mais pálida, não tô conseguindo diagnosticar. E olha, quando você faz isso, quando você, acupunturista, começa a conflitar sobre a sua conduta, sobre a dúvida, a criança vai pegar tudo isso. Aí a criança não vai parar. Aí a criança vai ficar agitada, vai querer ir embora, vai levantar da cadeira, vai pra fora. Então, sejam certeiros, tenham esse conhecimento, por isso que eu tô aqui, para levar esse conhecimento de pediatria chinesa para você. Por isso que eu peço, dê coraçãozinho, dê aviãozinho, leve essa informação para o número maior de acupunturistas que você conhece. Porque vocês tendo conhecimento e vocês tendo a segurança, a prática, a avaliação ela é muito rápida. A avaliação na pediatria, assim como, né, no consultório de vocês, ela é rápida. Vocês não podem conflitar. Então, conhecimento, segurança e técnica. Porque muitas das vezes eu tô falando aqui para vocês de como avaliamos as crianças e a criança tá ali no seu consultório. Particularmente no meu consultório, eu tenho uma sala de pediatria, cheia de brinquedo, tatame. Então, muitas das vezes eu tô avaliando, mas eu tô assim, eu tô com o olharzinho nela. Ela tá correndo a sala de fora a fora. Então, é isso que vocês precisam treinar também. A conduta de vocês, como vocês vão abordar essa criança. E eu prometo fazer uma live para vocês de como é a minha abordagem dentro do consultório, para mostrar para vocês um pouco da minha experiência, aí de quase 14 anos com pediatria. Então, levar para vocês isso também, porque eu acredito que isso também é muito importante. Tem muito acupunturista aí que não faz pediatria porque fala, não sei lidar com criança. A criança não é o meu foco. Não consigo fazer uma criança parar, não consigo fazer uma criança parar na maca para fazer um tuinar, para apunturar. Mal consigo avaliar, Thalita. Eu já escutei isso de colegas acupunturistas. Mas, poxa vida, você vai deixar de atender um nicho e é um nicho que está crescendo, viu? É um nicho que a gente está tendo cada dia, cada semana mais procura. Tem muitas mães querendo prevenir os problemas, querendo tratar os problemas, cansados de mascarar tudo que a criança apresenta de sintoma. Então, buscar uma cura real. E a gente tem aí a pediatria chinesa, que é um verdadeiro tesouro. Então, você vai deixar de atender esse nicho? Você vai deixar de focar na criança, que pode ser mais, pessoal, até falando em termos de financeiro, algo financeiro a mais para você. Na pandemia, durante esse momento que nós estamos vivendo, a gente teve uma diminuição de procura por acupuntura, os mais de 60 anos. As pessoas ficaram com medo, ficaram trancadas. Então, olha só, você pode ter perdido rentabilidade, você pode ter perdido orçamento. Então, olha que legal, mais um nicho para você atender. Então, não deixe de atender. Eu vou trazer conhecimento para você. Você vai absorver esse conhecimento e você vai colocar em prática. E aí, cada um vai ter a sua prática, cada um vai ter o seu jeito com a criança, a sua abordagem. E falei, e falo de novo, farei uma live sobre isso para levar tudo isso para vocês. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o foco então.
A Thalita sempre foge um pouquinho do script. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, agora os olhos. Então, depois que a gente olhou toda a face do nosso pacientinho, a gente vai focar em cada órgão do sentido. Então, pessoal, olhos. Olhos, falamos aqui também sobre o GAN, quando nós conversamos sobre o GAN, que é a manifestação da energia do GAN. É a manifestação da energia do fígado. O fígado, ele é conhecido como, os olhos, desculpa, é conhecido como a janela do GAN. Então aí, ao observar os olhos da criança, o olhar da criança, a gente vai pegar muita informação. Então, olhos vermelhos, olhos irritados, vermelhos, significa que a gente tem uma exacerbação de calor. E essa exacerbação de calor, esse calor está no fígado. Então, olhou para a criança, olhos vermelhos, já anota ali na fichinha. A gente tem calor no fígado. Se tiver secreção, pessoal, secreção, presença de mucosidade, presença de umidade, presença de vento. Então, aí a gente já começa a pensar também como está o baço pâncreas dessa criança, porque tem umidade. Então, o baço pâncreas está em desequilíbrio. Secreção tem vento, o fígado está em desequilíbrio. E aí vocês vão anotando tudo na fichinha de vocês. Olhinho parado, aquela criança com aquele olhar baixo, parado, pode anotar aí. Significa uma má nutrição infantil. Então a gente tem que ver o que está acontecendo do ponto de vista do baço pâncreas, a energia do terra, o que está acontecendo, porque tem uma má nutrição. Então, onde está esse problema? É digestivo? Vamos investigar. E anota na fichinha de vocês. Então, observamos face, observamos os olhos. Aí, uma avaliação que a gente usa muito, é a língua. Pessoal, vocês conseguem avaliar a língua quando a criança conseguir interagir com você. Então, uma criança pequenininha, às vezes no consultório eu falo assim, mostra a linguopatia, ela põe a linguinha para fora e guarda. Então, vocês vão ter que ser rápidos, vão ter que ter o conhecimento, vão ter que ter o rápido conhecimento para anotar, porque a criança, quando ela interage com você, ela não vai conseguir ficar com a língua muito tempo para fora. E aí vocês olham a língua e falam assim, não sei se tá úmida, não consigo observar, porque a avaliação da língua é a que você, acupunturista, usa no seu dia a dia. A gente vai avaliar a saburra, que é o revestimento, a gente vai avaliar cada marcação. Vamos observar os 3 aquecedores, aquecedor superior, médio, inferior. Tá úmido, não tá? A presença dos pontinhos. Então, toda avaliação que vocês já estão acostumados a fazer é o que a gente vai fazer aqui. Então, nem vou me ater muito a isso, tá? Então, o que vocês vão ter? Que ser rápidos e certeiros. Poxa, mas é um bebezinho que não vai conseguir colocar a língua. Então, a língua para nós não vai conseguir ser uma fonte de avaliação. Ou é uma criança que está com a língua para fora e você está na dúvida, está questionando. Porque quando vocês forem pedir para a criança botar a língua para fora, você fala assim, ó, aponta a pontinha da língua para baixo, porque às vezes ela mostra para você. Aí vocês não vão conseguir avaliar. Então, coloca a pontinha da língua lá no queixo. Tem todo, pessoal, uma abordagem. Fala com a tia, deixa eu ver esse linguão, põe a língua para fora. Será que a sua língua alcança o queixo? Você tá vendo como é a avaliação da criança? Ela é lúdica, você tem que trazer. Aí, se ela conseguir colocar, se é uma criança maior, que consegue interagir com você, aí você vai ficar olhando para a língua assim, não sei. Ai, onde que é o coração mesmo? Ai, onde que tá o pulmão? Ou mesmo assim, nossa, eu não sei se tá úmido, se tá seco, eu não sei se essa saburra tá branca, tá amarela, eu não consigo ver se a natureza qual que é a natureza da patologia, eu não consigo ver se a doença aprofundou ou não. E aí a criança com a língua lá para baixo. Aí o que acontece? A língua começa a tremer, porque ela começa a cansar, é um músculo. E aí você fala, tá com tremor na língua. Não, às vezes não é tremor na língua, é porque a criança tá lá, minutos, e você olhando na língua, fala, ai, não sei o que tem. Então, pessoal, conhecimento, mais uma vez, né, e segurança.
tá? Então a coisa tem que ser rápida. Com criança, tem que ser rápido. Aí ela pôs a língua pra fora, ela vai sair, ela vai brincar, ela vai voltar, você vai olhar. Então aquela criança que tá ali, ó, você fala, já tá com excesso aí de energia. Tá? Então vocês têm que estar ali, ó, prontos para isso. Então, observa a língua, faz todas as marcações. Como tá o coração, como tá o fígado, pulmão, tudo de acordo com o que você, acupunturista, já aprendeu. Então, a língua, ela é basicamente essa a avaliação que vocês já fazem, tá? Aí a gente vai detectar se tem presença de frio, calor, excesso de Qi, deficiência de Qi e vai anotando tudo. Além da língua, pessoal, a gente vai observar a boca, a gente vai observar os lábios. Quem que cuida para nós, acupunturistas, na medicina chinesa dos lábios, da boca? É o baço pâncreas. Então, observando a boca, os lábios do seu paciente, a gente já vai conseguir tirar muita informação de baço pâncreas. Então, a gente vai ver se os lábios estão pálidos. A gente já sabe que a gente tem aí uma deficiência de baço pâncreas. A gente pode ter uma insuficiência de sangue. Lábios com rachaduras. O que a gente tem? Deficiência de baço pâncreas. Pode haver o quê? A presença de um calor interno. Crianças que salivam demais. Poxa, salivação. O que a gente tem aí? Presença de umidade. Presença de umidade, como que tá baço pâncreas. Então, assim, salivação, a gente já tem uma presença de umidade, a gente tem um desequilíbrio de baço pâncreas. Como que tá o baço pâncreas? Tá pálido os lábios? Tá com deficiência. Tá com rachadura? Tá com deficiência de baço pâncreas, mas também tem a presença de calor. Olha só como que um olhar, uma inspeção, vai fazendo com que nós tenhamos, pessoal, raciocínio lógico. E aí a gente vai entender a verdadeira natureza da criança, a gente vai entender qual o zanfu está em desequilíbrio e não apenas sermos picadores. Eu não quero você, um acupunturista, picador, que é o que a maioria. Temos muito acupunturistas picadores, aqueles que vão picar de acordo com o sintoma, mas não sabem nem avaliar como está essa criança. Então você tem que fazer a diferença, acupunturista. Você tem que se tornar um profissional à frente dos demais. E aí você vai destacar e vai ter uma resposta aí no seu atendimento e na sua terapêutica. Então, observação. Aí, então, observamos face, observamos olhos, boca e vamos para o nariz dessa criança. Essa criança está com rinorreia, né? Que é aquela secreção nasal? Sim, não, bom... Tá com rinorreia, então a gente já pensa aí se tem secreção, que já tem muco. A mucosidade elaborada pelo excesso de umidade por um desequilíbrio de baço pâncreas e onde a umidade vai se instalar, ela vai ter o que? A presença de muco. Então, criança com rinorreia tem muco, tem um desequilíbrio aí de baço pâncreas. Que cor que tá esse muco? Tá branco? Tá espesso? Bom, se tiver espesso e branco, já é certeza de mucosidade. Ah, ele tá amarelo. Amarelo e espesso. Amarelo, pessoal, tá indicando que a gente tem a presença de calor. Tem calor aí no sistema, tem a presença de calor nos intestinos. Vamos continuar investigando. Não tá amarelo não, tá verde. Poxa, muco esverdeado, deficiência de pulmão. Então, vai lá e anota. Temos aí o desequilíbrio num outro zanfu. Então, e olha a diferença, né? Ah, meio esverdeado, meio amarelado. Não, aí vocês vão ter que bater o olho. Verde é verde, amarelo é amarelo. Porque verde é deficiência de pulmão, amarelo é calor nos intestinos. Então, vai lá na avaliação e nota. Ah, não tem secreção. Simplesmente é um nariz seco. O nariz ele está irritado. Bom, nariz seco, irritado, tem presença de calor nos pulmões. Então, coloca ali. A gente tem um vento, a gente tem um calor presente aí. Então, mais uma informação. Olha quanta coisa a gente já captou só na inspeção, hein? Olha que maravilha isso. Então, coloca na fichinha de vocês. Agora, pessoal, atenção que eu vou falar para vocês. Isso vocês não viram. Isso vocês não tiveram na pós-graduação.
porque é voltado para pediatria, é uma avaliação de pediatria, então eu garanto que isso você não teve. Então anota aí que isso substitui o pulso quando a gente está trabalhando com criança menor de 3 anos. Crianças menores de 3 anos é difícil a tomada de pulso, muitas das vezes impossível. Bebês impossível tomar pulso, pessoal. É tudo muito pequenininho, tudo. Então assim, não dá para diferenciar os 3 pulsos profundos, superficiais no bebê. E é uma avaliação que a gente tem riquíssima. Então eu vou dar um tesouro para você agora. Avaliação do dedo indicador. Pessoal, a gente vai avaliar a veia, vou anotar aqui. A veia do dedo indicador. Essa é uma avaliação que a gente faz especificamente em pediatria. Então, o que nós vamos fazer? Essa veinha do dedo indicador, ela tá geralmente entre o IG3 e o G4. Aqui a gente consegue visualizar essa veia do lado radial. Então, o que a gente vai fazer para avaliar? Muitas vezes você vai olhar e vai falar, não tô vendo nada. Então, vocês vão fazer uma massagem rítmica da falange proximal para a distal e descer. Massagem rítmica. Até quanto tempo? Até vocês conseguirem tentar observar essa veinha que ela brota aqui entre G3 e G4 aparecer. Então, ela vai ter que aparecer aqui nessa região. E aí nós vamos observar. Onde está indo essa veinha? Vou até vir aqui um pouquinho pro lado. A gente tem no dedo indicador 3 portões que a gente chama de portão do vento, portão do Ti e portão da umidade. Então, portão do vento, pessoal, é a falange, aqui é a primeira falange. Portão do Ti é a segunda falange e portão do vento é a terceira falange. Então, nós vamos olhar para essa veia, depois dessa massagem rítmica, e ver aonde ela está. Se ela chegou no portão do vento, ela é uma doença superficial. Ela está nas camadas aí mais externas, mais superficiais. Então, vocês podem ter certeza que é uma patologia fácil de ser tratada. À medida que essa veia, ela vai indo em direção ao portal do Ti ou ao portal da vida, aí a gente já tem o quê? Que já tem uma interiorização, a gente já tem um fator patogênico que foi já interiorizado. Então, a gente já tem que saber que nós vamos ter que tomar mais cuidado, porque a doença já está mais profunda. Olha que informação maravilhosa que eu acabo de passar para vocês. Se não conseguirmos tomar pulso, que é difícil e às vezes até impossível em crianças com menos de 3 anos, não conseguimos ver a língua, porque a criança não está interagindo. A avaliação do dedinho. Aí, mas a criança não deu o dedinho. Aí vocês vão abordar a criança, conversando, brinquedinho, tentando distrair e observando esse dedinho. A gente pode observar a cor, se ela tá mais escura, se ela tá mais clara. A gente pode observar a profundidade, se ela tá mais larga ou mais fina. Então, ou ela está mais superficial ou mais profunda. Então, a gente vai avaliar. Então, é uma ferramenta importantíssima quando se trabalha com pediatria. Então, anota aí. Isso aí vai fazer toda a diferença aí no consultório de vocês. A gente vai conseguir determinar a natureza da doença, se é deficiência, se é excesso, se é frio, se é calor, se tá mais superficial, se já aprofundou, quer dizer, se é uma coisa mais rápida para se tratar, ou se nós vamos demandar um pouquinho mais de cuidado, um número maior de sessões. Então, importantíssimo. Fizemos, então, a inspeção, avaliamos. Já quando o paciente entrou no consultório de vocês, olhamos face, coloração, olhos, cor dos olhos, brilho dos olhos, nariz, presença ou não de secreção, os lábios e inspecionamos a veia do dedo indicador. Aí nós vamos para a palpação. Então, até então você está numa conversa, a criança ou para lá e para cá dentro da sua sala ou no colo da mãe, né, se ela estiver aí com uma debilidade energética,
E aí nós vamos fazer a palpação. Então aí, você como motorista pega, encaminha essa criança para a maca ou para o tatame, da maneira que você consiga trazê-lo. E aí a gente vai começar a palpar algumas regiões. Bom, vamos ter que palpar. Vamos observar a pele, né, que a gente já observou, começou já a observar, mas vamos palpar. Pele, abdômen, mãos, braços e pernas. Vamos palpar o dorso, palpar o abdômen, palpar o pescoço da criança e cabeça. E agora eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer, o que a gente vai avaliar em cada palpação dessa. Bom, vamos começar então, pessoal, palpando. A gente pode começar palpando, observando a pele. Então vamos lá. A gente vai ver se a pele tá seca, se a pele tá úmida, se a pele tá quente ou fria. Então assim, observou, pele fria, com suor, aí a gente tem um padrão de deficiência. A energia Yanti dela está em deficiência. Ou a gente tem uma pele quente, sem suor, calor. Calor, pessoal, presença de calor. Então a gente tem aí uma síndrome de excesso. Se tá aí demasiada, então assim, apresentou edema, a gente já pensa novamente em baço pâncreas. A gente tem uma insuficiência de baço e pâncreas. Palpamos a pele no geral, vamos para o abdômen. O abdômen ele está distendido, ele está com gases. Então, abdômen distendido, com gases, olhamos para quem novamente? Baço pâncreas. Essa criança está apresentando uma deficiência do tido baço pâncreas. Se a gente pressiona, faz a palpação e alivia a dor, então você pode ter certeza aí que a gente tem uma presença de frio, a gente tem um padrão de deficiência. Ou se a gente pressiona o abdômen da criança e exacerba a dor, piora, então temos aí a presença de calor, a gente tem um padrão de excesso. Subimos, vamos para o pescoço com delicadeza, tá, pessoal? A gente tem aqui os gânglios, os linfonodos, vamos observar se tem aqui. Aí. Eu acho que eu tava sem som, hein? Será que eu tava sem som? Bom, ninguém se queixou, mas apitou aqui um microfoninho sem áudio. Pronto, voltou, né? Então vamos voltar lá. Vamos observar. Beleza, muito obrigada. Coisas do ao vivo, hein, gente? Então vamos observar aqui o pescoço. Vamos palpar, palpar com delicadeza. Tem tumefação, está dolorido, tendo tumefação e dor, temos a presença. Voltando a falar de novo, por favor, professora. Temos a presença de mucosidade. Mucosidade, vamos pensar aí em baço pâncreas. Pessoal, se eu voltei mais adiante, vocês me avisam, que aí eu retorno um pouquinho mais. Eu acredito que eu tenha parado aqui no pescoço, tá? Cabeça. Então, se é uma criança até 2 anos, a gente palpa com delicadeza a cabeça para ver se a gente teve o fechamento da fontanela. As fontanelas, elas têm que fechar entre 18 meses e 2 anos. Então, palpamos a fontanela, se tá tudo fechadinho. Está ok, muito obrigada. Vamos observar o dorso, vamos palpar o dorso. Aí a gente vira a criança de barriga para baixo. Então, vamos palpar o dorso dessa criança. Pessoal, muito importante isso que eu vou falar para vocês. Por quê? A avaliação do dorso, a gente vai palpando todos os pontinhos chu-dorsais ou os pontinhos beichu. Esses pontinhos são aqueles pontos sobre o meridiano da bexiga. Cada órgão, cada víscera, quer dizer, cada zanfu tem o seu específico. E a gente vê que é um ponto de liberação dos resíduos do nosso corpo. Então,
do órgão ou da víscera. Então, se a gente tem uma víscera, um órgão trabalhando, entrando em desequilíbrio, sendo sobrecarregado, a gente tem uma liberação de catabólitos energéticos normais do funcionamento energético de cada corpo, de cada órgão, de cada víscera. Então, se a gente tem um órgão ou uma víscera que está em desequilíbrio, ela vai liberar mais resíduos na circulação. E esses resíduos vão ser liberados aonde? No seu ponto, vão ser jogados aonde? No seu pontinho Beixu, lá no meridiano da bexiga, 1,5 Tsum dos processos espinhosos. Cada órgão, cada víscera vai liberar o seu resíduo catabólico, o seu lixo catabólico no pontinho Shu específico. E aí, como ele está no meridiano da bexiga, a bexiga cuida de eliminar todo esse resíduo, toda essa sujeira. Se o Zanfu está trabalhando demasiadamente, está jogando o quê? Muito lixo, muito resíduo catabólico ali no pontinho Beixu. O que a gente vai ter, pessoal? Se a bexiga não conseguir dar conta de escoar tudo isso, a gente vai ter o quê? Uma estagnação nesse ponto. Olha a importância de palparmos os pontinhos Beixu da criança. Tem a presença de dor? Opa! Se tem presença de dor, a gente tem uma energia parada ali. A gente tem uma estagnação ali no Beixu. Poxa, ele está recebendo muito resíduo. Vamos olhar o Zanfu específico desse pontinho Beixu. E vamos palpar. Então, às vezes a criança tem dor espontaneamente. Às vezes ela vai ter dor o quê? A palpação. Então, olha que importante essa informação que eu estou passando para vocês. Devemos palpar os pontinhos Beixu das crianças. Devemos palpar, pessoal, os braços, as pernas. Vamos em busca. Tem calor? Planta dos pés, palma das mãos. Elas estão quentes? Se elas estiverem quentes, a gente tem presença de calor. Não, elas não estão quentes, elas estão frias. Vamos ver como que está a deficiência. Tem tônus? Está flácido? Porque o tônus, que a gente costuma falar que é a carne, né, a porção carnosa, tem tônus de base. Quem cuida da parte de tônus dentro da medicina chinesa é baço pâncreas, não é fígado, hein? Fígado, ele cuida da parte da contração muscular. O tônus, ele é o tônus de base dado por baço pâncreas. Então, não tem tônus, está flácido, a gente está com uma deficiência de baço pâncreas. Então, palpação, ela é muito importante. Mais informações que vamos colher aí e associar com o que nós já vimos na inspeção. Aí vamos para a tomada do pulso. Mais uma vez, conseguimos tomar pulsos geralmente de crianças com mais de 3 anos. Até 3 anos é praticamente impossível fazer a tomada de pulso e a leitura desse pulso. Lembra? Temos 3 pulsos superficiais e 3 profundos em cada pulso, no pulso direito e no pulso esquerdo. A mesma avaliação que a gente faz para o adulto, diagnosticando cada órgão, cada víscera que está em esse pulso. E aí anotar todas as características. Então, a palpação do pulso, ela passa a ser obrigatória a partir dos 3 anos. Ou até vocês conseguirem interagir com as crianças. Ah, mas eu tenho uma criança de 3 anos que não deixa eu pegar no pulso dela. Pessoal, quando você vai tomar o pulso de uma criança, você vai lá pegar. Então, ela tá na sua frente, ela tá na maca, você vai fazer a tomada de pulso. Mais uma vez, conhecimento e prática. Porque você vai tomar. E se você ficar na dúvida, não sei como que tá. Nossa, tô lá no pulso, é profundo, é superficial, tá com excesso, tá com deficiência. Como que tá? Qual a característica do pulso? A criança vai começar a se agitar. Quando a criança começa a se agitar, ela vai ter o quê? Aumento do número de batimentos, é normal. E aí vocês começam a ter, então, poxa, mas agora aumentou, eu tinha notado que estava baixo. Então tem que ser, a tomada de pulso em criança, ela é rápida. Tem que ser rápida, então você tem que ter conhecimento sobre as 3 posições de pulso superficial, profundo e toda a leitura que você vai conseguir fazer nessa criança. Porque senão você vai alterar todo o estado energético dela já na avaliação. Imagina então quando for tratar. Olha como é importante essa abordagem. E não é difícil. Se você é acupunturista, está me escutando e está falando, nossa, não vou atender criança porque é muito difícil, você está deixando de levar
essa ferramenta maravilhosa que você acredita, porque você é acupunturista, para os pequenos. E podemos e devemos tratar os pequenos. Vamos gerar crianças mais saudáveis. Feito então, vamos lá, feita a inspeção, feito a palpação, a gente vai para o interrogatório em si. Então aí, quando a gente consegue questionar a criança, se você está com uma integração aí com a criança legal, se você... Oi, Cláudia, muito obrigada, muito bom ter você aqui, gostando desse conteúdo. Eu preparo, pessoal, cada aula com muito carinho, viu? Pensando em você que está assistindo, pensando em levar informação até você. Então é tudo pensado com muito carinho, pensado em cada um de vocês, para que vocês levem esse conhecimento adiante. Então eu fico muito feliz quando vocês estão aqui interagindo comigo e gostando do que eu estou montando para vocês. Pode ter certeza que é feito com muito carinho e amor, tá bom? Gratidão! Então, depois que nós fizemos a avaliação, a palpação, nós vamos para o interrogatório. Se você conseguiu interagir com a criança, tá lá conversando, entrou no universo dela, trouxe ela para você, ela vai respondendo. Aí você pode, nesses intervalinhos, ir questionando aí a mãe também, mas você pode fazer essa informação diretamente para a criança, porque quando a criança fala, é o que está relevante para ela. Quando a criança fala, é o que marcou essa criança. Então, são informações, pessoal, muito importantes, tá? Quando não conseguir interagir com a criança, é muito pequenininha, então, interrogatório para a mãe. Pessoal, a gente vai ter que saber todo o funcionamento, todas as fezes, a urina, como que tá as fezes, tá pastosa, não está, tá duro, tá com dificuldade, todas as secreções. Vamos investigar a alimentação. Pessoal, a alimentação, a gente vem falando isso aqui muito, são fatores de desequilíbrios, são fatores que levam a desequilíbrio muito grande na criança. Como é a alimentação dessa criança? E eu costumo perguntar assim, ó, o que ela come no café da manhã? Ela tem algum intervalinho entre o café da manhã e o almoço? Come alguma coisa? Como é o almoço dessa criança? Come alguma coisa no intervalo, entre almoço e jantar, o que come? Porque às vezes a mãe fala, come bem, mas o que é o comer bem para essa mãe? O que essa criança está ingerindo? Ela está ingerindo alimentos muito úmidos, muito frios, alimentos muito quentes. Então é nessa hora que a gente vai estar captando dentro da nossa avaliação as características do alimento que a mãe consome, que a mãe fornece para a criança, que a criança consome. E eu peço mesmo alimento que a criança come. Porque aí vamos supor, ela toma Danone, ela toma Yakult, ela toma leite, você fala, tá com muco. Você fala, opa, tem excesso do leite aí, tem excesso de mucosidade. Então, a gente vai avaliando alimentos muito frios, alimentos muito quentes, e aí a gente vai anotando. Então, a alimentação é importantíssimo. Saber o que essa criança come. Essa criança tem rotina para comer? Ou essa criança come o dia inteiro, muito comum hoje nas crianças dentro de casa. Ficam comendo. Gente, quando a criança vai comendo continuadamente, a gente leva uma sobrecarga no sistema digestivo dela muito grande. Porque o alimento precisa entrar no corpo, precisa passar por todo o processo digestivo, então ele vai ficar armazenado temporariamente no estômago. Aí ele vai descer, o baço pâncreas vai começar a fazer toda aquela parte de separação do puro, impuro. O que é puro ele vai usar para fazer o nosso ti nutritivo, o que é impuro ele vai eliminar. Só que todo esse processo precisa passar por esvaziamento. Então, se a criança come em demasia, você concorda que o baço pâncreas está sendo solicitado o tempo inteiro, o estômago não chega a esvaziar, entra mais comida. Então, olha a importância da quantidade de comida, o intervalo em que essas alimentações são consumidas. Então, tudo isso, pra gente é muito relevante. Mas se você perguntar, come bem? Come, acabou. A mãe acha que tá comendo bem, a mãe acha que dá bastante comida, tá fazendo bem pra criança. Então, investiguem, pessoal, a fundo. Isso é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Desses anos em consultório aqui, se você chegar e falar, tá comendo bem? Tá. Pra ela tá ótimo. Se a criança viver de leite, pra ela tá ótimo. Mas pra nós, não. Então, investiguem isso a fundo. Sono dessa criança. Quantas horas essa criança dorme? Que horas ela dorme? Que horas essa criança acorda? Ela tem despertares? Que horas são os despertares dessa criança?
Isso é muito importante. O horário de despertar é muito importante, porque a gente tem a maré energética. Lembra da maré energética? Se essa criança desperta entre 1h da manhã e 3h da manhã, a gente tem fígado, porque é o horário da maré energética do fígado. Não, se ela vai picando, se ela vai tendo pequenos despertares, picando ao longo, poxa, vamos olhar para o coração. Então, questionar sobre o sono dessa criança. Que horas dorme? Criança precisa dormir cedo. Então, tudo isso. Criança precisa ter rotina. Tem uma rotina? Essa criança tem rotina? Tem rotina para ir dormir, tem rotina para acordar. Tudo isso é muito importante, pessoal. Então, não deixem de questionar, tá? Parte do dia a dia. Como é o dia a dia dessa criança? O que ela faz? Gente, criança precisa ter atividade, criança precisa ter ócio. Essas crianças hoje em dia que estão em 1000 aulas, escola, 1000 aulas de reforço, aula disso, aula daquilo, a gente tem uma sobrecarga escolar muito grande aí. Investiga isso também. Podemos ter o quê? Umas causas de patologias voltadas em cima desse excesso de trabalho escolar. A criança precisa de ócio também. Todos nós precisamos. Então, investigar rotina, rotinas escolares, isso é muito importante. Dia a dia, parte emocional, investigar. E mais uma vez eu falo isso da importância do território. O que está acontecendo no território dessa criança? Como está o relacionamento do pai com a mãe, do pai com a criança, da criança com o outro irmãozinho? Chegou um outro irmãozinho para ela? Como ela reagiu diante disso? Então, investigar todo o território. Território emocional. Se são crianças muito pequenas, investigar como está a mãe. Mãe com desequilíbrio emocional, sobrecarregada, cansada, estressada, vai passar isso para a criança. Então, investigar a mãe ou o cuidador dessa criança. Como você está? E aí vocês focam também para a mãe. Como foi, pessoal, a gestação? Como foi o seu processo de gestação? Essa criança foi desejada? Essa criança foi um bebê surpresa? Por quê? Porque todas as emoções vividas pela mãe durante a gestação, essa criança está lidando com isso. Tudo que essa mãe, como foi a gestação? Você consumiu algum alimento excessivo? Você consumiu algum medicamento? O que você consumiu, mãe, na sua gestação? Porque a criança está absorvendo tudo isso, ela já está em conexão íntima e muito grande com a mãe. Então, todas as emoções reprimidas, sentidas, exacerbadas da mãe, todo uso de medicamento, se essa criança foi desejada, se a criança foi rejeitada, essa criança captou tudo, pessoal. E isso vem impresso ali em toda a sua carga genética. Eu já falei isso, a criança já nasce com uma sobrecarga ali do fígado, porque o fígado teve que lidar com todas essas toxicidades do ambiente aí materno, que a mãe, muitas das vezes, levou tranquilamente, conseguiu lidar, mas a criança não. Então, saber sobre todo o processo gestacional é muito importante. Então, olha aqui, que eu falei aqui para vocês, quase 50 minutos de aula, que delícia! Olha a importância de uma baita de uma avaliação, pessoal. A acupunturista, olha que tesouro que você tem na sua mão. Porque a hora que você tá aí, você já tá captando informação de todos os ANFO, você já tá captando informação de todo o ambiente que essa criança vive, e aí você já começa a ver a natureza dessa doença. Você já sabe se é uma natureza fria, se é uma natureza quente, se está com excesso, se está com deficiência. Então, a avaliação é um tesouro que vocês têm. Então, eu peço para vocês, façam essa avaliação. Se tornem acupunturistas à frente de milhares de acupunturistas que vêm aí atrás, que chega a criança e a mãe fala, ai, minha filha tá com sinusite, vai lá e coloca pontinhos para tratar a sinusite. Não. Faça a sua avaliação. Usa toda essa informação. Geralmente a primeira sessão, ela demanda aí até 1h30 de tratamento, porque a gente tem que investigar. Temos que ver o ambiente que essa criança está inserido, tudo que a mãe passou, observar tudo que essa criança está nos mostrando na inspeção, o que o corpo dela está nos falando na palpação.
Então é muito importante. E eu tenho certeza que se você fizer essa avaliação que eu passei para você agora, passo a passo, essa live vai ficar gravada, pessoal. Então vai lá, assiste ela novamente, vai anotando, monta uma fichinha para o seu paciente. E se você fizer isso, achar a causa da patologia, achar o desequilíbrio da patologia, fica muito mais fácil. E aí você passa a entender o que você está fazendo. E aí você vai estar lá na frente, acupunturista à frente dos demais, que são só tratando os sintomas que as crianças apresentam. Então, é isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Eu agradeço demais os comentários, agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, acessa a live novamente, manda direct. O importante é vocês darem coraçãozinho, aviãozinho, levar essa informação para o maior número de acupunturistas que você conhece. Para aí você fazer a diferença dentro do consultório de vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um beijo enorme para cada um de vocês e um ótimo final de semana. Até a nossa próxima aula.